quero falar hoje aqui sobre autossuficiência física, tá? É importante a gente, um tema que às vezes a gente não pensa sobre isso, né? E às vezes nossos filhos, eu vou contar até experiências minhas que eu passei alguns perrengues porque eu não tive esse tipo de orientação, de capacitação como criança ou como jovem, e na vida depois passei alguns desafios, alguns perrengues, né? Então, falando sobre saúde, né, a criança aprender a se tornar responsável, autossuficiente em relação ao cuidado da saúde dela. 5 aspectos são os que dão suporte à nossa saúde, tá? Que é aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente come, o quanto a gente dorme, a atividade física e gestão do estresse. Então vou falar rapidinho sobre cada uma dessas coisas, dando algumas dicas, mas é mais aqui uma coisa para você falar, puxa vida, não tinha pensado nisso, né? Posso fazer isso também. Então, ensinar para a criança que se ela estiver fazendo xixi muito amarelo, que ela precisa tomar mais água, é uma autossuficiência. Porque a gente fica mandando, criança esquece de beber água, né? Às vezes tem criança que nem gosta de água, tem criança ou adulto que não gosta de água. Então ela entender que se ela está fazendo xixi escuro, é um sinal do corpo, que está difícil ali o processo dos rins para limpar, porque tem muita sujeira, né? Precisa ficar mais claro o xixi. Ela vai ficar autossuficiente. A questão da alimentação. Aprender uma base sobre alimentação, ter 2 experiências interessantes sobre isso. Quando eu estava levando na verdade foi um grupo escoteiro nosso, foi até Imorés, nós somos aqui de Vitória, para fazer um acampamento. E como parte da formação dos escoteiros, a gente trabalha muito a autossuficiência deles, né, e a liderança. Então, o líder de uma patrulha, que eu fiquei responsável, era meu filho, que era o Miguel. E ele, como a gente fazia? A gente dava falou, o acampamento são 3 dias, eu estabeleci o limite que eles podiam gastar, porque eu queria que eles aprendessem a fazer gestão financeira. Então, aquilo que eu lembro, falou, são R$15 por membro da patrulha. Então eles fizeram o rateio lá da despesa, fizeram um cardápio, né? E eu fui com o Miguel lá fazer as compras, que ele era o líder daquela patrulha. E foi engraçado porque na preguiça, né, e também na falta de capacitação dele como meu filho, ali eu estava como chefe escoteiro, né? Eu deixei o bicho pegar, mas eu sinto que eu falei como pai. Ele comprou para todos os dias miojo e sopão. Eu deixei. É isso que você quer? Tem certeza? Tem, tá bom. E só porcaria, né? E fomos acampar. Quando chegou lá, outras patrulhas tinham comida, tinham arroz, eu não lembro se tinha feijão, mas tinha carne, tinha verdura, e eles sopão e miojo. Quer dizer, foi fantástico no primeiro dia, eles fizeram a comida rapidinho, né? Show. Mas na segunda refeição, na terceira, na quarta, quando aquele trem ali, olha, o desespero começou a juntar. Eu acho que tem menina que não come miojo até hoje, depois daquele acampamento. Né? Foi uma situação assim, ninguém morreu por causa disso, né? Mas claro que não foi saudável, nem bom, mas eles aprenderam que é preciso ter essa flexibilidade, ou seja, precisa aprender a se alimentar de uma forma mais saudável, e tanto é que aquilo que eles gostaram, como foi muito, né, acabou ficando até ruim. Então é interessante que as crianças aprendam, os escoteiros aprendem a cozinhar, eles aprendem a cuidar da própria comida, a comprar a própria comida, né, escolher, ver preço. Então isso são princípios de autossuficiência muito interessantes na questão da alimentação. Quando eu fui missionário da igreja, na igreja que eu pertenço, a gente faz missão. Fui para o Nordeste, fiquei 2 anos lá e, olha, eu não sabia cozinhar. Primeiros 4 meses eu comi sopa de ervilha. Não sei de onde que eu tirei essa ideia. Era ervilha, cozinhava aquele trem, botava queijo e comia. Meu almoço era isso. Né? Então, só uma pequena ideia. Então é interessante que as crianças aprendam a se hidratar corretamente, a se alimentar corretamente. Outro passo, atividade física, né? Aprender que isso aqui, por exemplo, as crianças pequenas normalmente gostam de fazer atividade física na escola, né? E hoje, vai ficando mais velho, já não gosta tanto. Hoje, como essa questão dos recursos digitais, as crianças estão fazendo cada vez menos atividade física, não vai menos no parque, né? Brinca menos na rua. Então, eu quero chamar a atenção de você como pai, estar atento a essa questão em relação ao seu filho, que é atividade física, um esporte, né? Eu, quando eu joguei basquete, né? Só que eu tive uma situação contrária. Eu participei de alguns campeonatos brasileiros e para alguns deles, eu lembro de um especialmente, que não sei qual foi, que a gente treinava de manhã e de tarde. Então era muita atividade, fazia muita atividade física. E isso me trouxe algumas sequelas, né? Tive problema de joelho, tive problema de quadril, né? Tive problema de ombro.
Porque a gente não tinha alimentação correta para suplantar, não tinha na época essa noção, né? Eu não sei se tinha, mas a gente não tinha. E aí deu problema. Então, quando vieram as crianças, eu não fiz isso, né? Meus filhos, eles aprenderam a jogar futebol, sei lá, bem mais velhos, porque eu não incentivava nada disso, porque eu fiquei meio traumatizado. Mas esse tipo de atividade é interessante. E a criança ter esse papo para ela entender que não só o videogame, né, as redes sociais, mas também essa vida um pouco mais ao ar livre, né? Isso tem a ver com as emoções também, muito interessante para deixar a emoção mais leve, a pessoa dar aquela aliviada, né? Ela ter esse tipo de atividade física como parte da cultura dela, muito importante, e ser autossuficiente nisso. A questão do sono, gente, é saudável dormir cedo. Existem hormônios que são produzidos em certos horários, e o corpo ele vai produzir aqueles hormônios se você estiver dormindo, senão ele não produz da mesma maneira. Então é saudável dormir cedo, é saudável acordar cedo. Às vezes a gente deixa isso muito no controle das crianças. Ensinar elas, ensinar para elas o quanto é bom, até estudar. Não vou me aprofundar nisso aqui, mas pode pesquisar mais para poder conversar com a criança a respeito dela entender que é bom para ela fazer aquilo. Claro que ela não vai querer a princípio, mas é parte do nosso processo de ensinar as crianças. As pessoas às vezes têm um sono muito desregulado, né? E a administração do estresse é um aspecto que a gente vai falar até mais sobre a questão emocional mais para frente, né? Mas aprender a lidar com situações difíceis, aprender a lidar com o não, aprender a lidar com as frustrações e de maneira a se proteger em relação a essas situações, a esses percalços da vida. Então, se você não treina a sua criança, né, seu filho, a ter essa habilidade de lidar com essas questões, ela vai estar sempre estressada, porque a vida vai trazer muitos problemas. Tá bom? Isso pode ser trabalhado, por exemplo, o pai que dá tudo para o filho, não está treinando esse filho a lidar com frustração. E vai ter problema depois. Vai ter muito problema. Tá bom? Então isso é o que eu queria deixar. Foi um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu dividi em itens e acabou ficando comprido, né? Mas eu sei que são princípios importantes para se ensinar como autossuficiência. Tá bom? Um grande abraço.